Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga as ações dos vereadores da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E neste programa nós estamos recebendo a vereadora Elisa, do Representa Taubaté, e também o Rafa. Olá, vereadora Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite de estarem aqui com a gente nessa nova fase do Fiscalização Pública. Muito obrigada, a gente sempre gosta de vir aqui e aceitaremos todos os convites. Bom dia, Josivaldo, obrigado pelo convite. Para a gente é sempre muito bom estar aqui, podendo falar sobre o nosso trabalho. A nossa pauta começa falando então sobre educação. A vereadora esteve recentemente realizando uma palestra na escola Hernani Barros, na qual ela falou sobre a importância dos 3 poderes e também a função de cada um deles. Para a gente começar o nosso programa hoje, nós vamos então acompanhar este vídeo que mostra mais detalhes de como foi essa ação. Boa tarde. A gente fez um projeto com o Solidário Geografia, a gente fez um projeto com 7 anos sobre política. Tem lugares que tem o Poder Judiciário Municipal, mas tem lugares que tem o estadual, mas que atende os municípios, tá? Cidade, no nosso estado e no nosso país. E agora a gente vai falar do Executivo. Quem é o Executivo no nosso país? Bom, mas ainda não. Também não. 3 cadeiras de mulheres. Das 19, nós temos 3 cadeiras de mulheres. Eu, que estou no Representa, né? Somos as 3 na rua. Como falam, né? A Câmara Municipal é a casa do povo. Mas as pessoas precisam criar o hábito de ir até a Câmara Municipal e também cobrar e ajudar os vereadores a fiscalizarem. Certo? Mas o mais importante ainda que fazer leis, porque a gente já tem, é a outra função do vereador. Qual que é? Falaram lá? Aqui também. Fiscalizar, porque já temos leis sobre o que vocês têm que estudar. A gente não pode enfiar mais força. Tá? Então, o vereador tem essas 2 funções extremamente importantes. Quais são mesmo? Vocês acompanharam então o vídeo que mostra como foi essa passagem da vereadora, da sua comitiva lá na escola. E aí, vereadora, como é que foi essa atividade? Qual a importância dela para o cidadão, principalmente o jovem da escola? Foi assim, uma experiência excelente. Nós fomos convidados por uma professora, pela professora Débora de Geografia, que está fazendo um trabalho com os alunos. Eles estavam assim muito atentos, e aí até chegaram a participar outros alunos de outras salas também. Tinham bastante alunos, né? Nós fomos em 2 períodos e foi assim muito bacana, uma ação muito cidadã mesmo, né? Nós deixamos muito evidente que não fomos lá falar de partido, de lados, nós fomos lá falar de política institucional, função dos poderes. E como eles estavam fazendo o projeto, né, eu como professora não posso deixar de falar da importância dessa concretude, né, deles estarem trabalhando as competências durante todo o projeto, né, competências conceituais, e aí quando chega lá a vereadora, né, o nosso mandato coletivo lá, em loco, foi muito bacana, porque eu acho que coroou mesmo o projeto, assim, finalizou o projeto de uma forma concreta e com a participação deles, e foi, assim, uma experiência muito bacana, e eu gostaria muito que isso se estendesse para todas as escolas de Taubaté. E o quanto é importante, né, fazer com que esse aluno, esse jovem, adolescente, tenha acesso a essas informações para se tornar um cidadão que realmente acompanhe as ações do Legislativo, do Executivo. Nós estamos na Casa do Povo e nada melhor do que fazer o povo entender desde cedo a sua importância e o seu papel como eleitor e como cidadão. Exatamente, eu sou muito suspeita para falar disso, porque eu cheguei aqui, eu não tenho, né, familiares políticos, eu cheguei na política por um interesse muito particular de querer saber mais sobre política, né? E se a gente tivesse uma educação política mais forte, nós teríamos uma população muito mais qualificada para cobrar. E assim, com isso, políticas públicas muito melhores acontecendo, né? Claro que eu vejo um avanço muito grande, acho que a população tem cada vez mais, está querendo saber mais sobre política, né? Mas começar isso na escola com os menores, com certeza uma sociedade diferente amanhã, no futuro.
Esperamos, então, que essa ação seja multiplicada em outros espaços, em outras escolas aqui na cidade de Taubaté. Ainda dentro da educação, vereadora, segundo o último censo do IBGE, existem cerca de 300 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. As crianças, os jovens e os adultos com essa síndrome podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. Há 2 requerimentos seus falando sobre esse assunto. Do que eles tratam, vereadora? Isso mesmo, a gente teve contato com algumas mães, né, sobre essa questão, que não só de acolhimento, por que 2 requerimentos? Nós fizemos um direcionado à educação e um direcionado à saúde, né, para entender quais são as ações que a educação está fazendo, que a Secretaria de Educação está fazendo e quais são as ações da saúde. Uma preocupação do nosso mandato é a questão também das mães, né, e a queixa foi justamente o acolhimento dessas famílias, né. Tem famílias que têm filhos, outros filhos já que não têm a síndrome, então quando se deparou com essa situação de ter um filho com a síndrome, é um momento diferente, é tudo muito novo, né? Então, para a mãe, para a família ser acolhida é muito importante. Então, nós questionamos também como que está sendo esse acolhimento na saúde do nosso município e na educação do nosso município. E, lógico, como professora, como coordenadora, para nós também, educadores, também é desafiador, né? São tantas outras questões, então, assim, precisa de um movimento de formação também, de todo o corpo docente, da escola, dos funcionários, de todos os profissionais da educação e da saúde, mas mais ainda da educação, né? Para acolher essas famílias e para atender da melhor forma essas crianças e as pessoas com a síndrome. Vereadora, esses 2 requerimentos surgiram de algum tipo de ação que preconcebeu essa ideia, esse requerimento? Teve alguma denúncia? Aconteceu algo nesse sentido? Excelente pergunta. Veio através de uma queixa mesmo de mães. Então, as mães entraram em contato com o nosso gabinete, né? E por eu ser mãe também tem essa relação, né? Não eram mães que eu conhecia, mas veio falar comigo por essa questão. Então, foi uma demanda da população, uma demanda de munícipes. A gente vai trocar de pauta agora, vereadora. Eu vou perguntar para o Rafa. A gente vai falar sobre a implementação da rede 5G aqui na cidade de Taubaté. Recentemente, Rafa, teve uma audiência pública e vocês foram também fazer uma visita, teve um encontro em Campos do Jordão. Poderia contar melhor para a gente como é que foi essa participação? Isso. O 5G é uma demanda encabeçada pelo nosso mandato, né? Ano passado ou ano retrasado? 2021. A gente foi até São Paulo, no Palácio do Governador, teve um evento que era o Conecta SP, em que ele distribuiu para os municípios do estado de São Paulo um projeto de minuta, que foi elaborado pela Anatel, para a gente apresentar para os municípios a implementação do 5G. A gente tem até essa foto lá da visita que a gente fez, o Serginho estava com a gente também. Depois a gente trouxe isso para cá, mandou para o prefeito como uma indicação de projeto de lei. Essa indicação foi aprovada, foi para o prefeito, e aí isso tramitou pelos conselhos municipais, a gente acompanhou a tramitação disso, essa indicação que a gente fez. Depois a gente acompanhou a tramitação disso nos conselhos municipais, tem uma reunião que a gente participou, que tem foto também, que a gente teve, esse aí é o Conselho de Tecnologia e Inovação, o deputado Sérgio Vitor está lá com a gente também, que foi uma pessoa importante na articulação disso. Depois de tramitar por esses conselhos municipais, isso voltou como um projeto de lei aqui para casa, e aí agora está seguindo o processo de tramitação, e aí nós fizemos essa audiência pública que debateu a implementação do 5G. Durante a pesquisa, durante as pesquisas que nós fomos fazendo, a gente descobriu que as cidades, quando as operadoras, quando vão trazer essas antenas para as cidades, elas fazem uma contraprestação para o município. Então, elas podem fazer isso através de vários tipos de prestação de serviço ou pagamento. A gente tem até esse modelo de edital de chamamento público lá do município de Santo André, que inovou. Eles fizeram uma parceria com a iniciativa privada, então as operadoras, ao instalarem suas antenas, elas tinham uma contraprestação que era trazer tecnologia para a cidade, semáforos inteligentes, uma iluminação pública mais inteligente também, que trazia mais economia para o município. E aqui a gente conversa sobre a possibilidade de atrelar isso com o plano de preservação do patrimônio, que esses recursos eles possam ser usados para melhorar, para inovar, para modernizar os nossos patrimônios públicos. E aí, semana passada, eu tive numa reunião em Campos do Jordão, era uma reunião feita pela UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo,
em que a gente discutiu exatamente esse caminho para a transformação digital, para as cidades se tornarem cidades mais inteligentes. Lá a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma lei nova, e sobre a importância da implementação do 5G. Taubaté é uma cidade que já está avançada nisso, né? A gente já está caminhando para implementar. Logo, logo essa lei pode ser aprovada e isso vai trazer muitos benefícios, não muito para quem mexe no celular, nas redes, na nossa casa, a gente talvez não vá sentir tanta diferença, mas para telemedicina, para educação e para outras coisas, a gente vai sentir uma diferença muito grande e essa é uma tecnologia que precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que tem instaladas hoje. Então, cada instalação pode ser uma contraprestação de serviço e isso pode trazer muito recurso para a cidade. Rafa, como você está mais por dentro do tema, numa questão temporal, você acredita que em quanto tempo essa implementação vai ser uma realidade aqui na nossa cidade? Aqui a gente, votando o projeto de lei, votando o projeto de lei, o Estado de São Paulo ele já fica sabendo, a Anatel já está sabendo que a cidade Taubaté já tem inclusive o 5G, o sinal 5G liberado na cidade, só precisa da legislação para que isso aconteça de fato. Então, a partir do momento que a legislação seja aprovada, a cidade já vai poder instalar e aí as operadoras elas vêm com a instalação das antenas. Então, isso vai levar algum tempo ainda, né? Mas a gente imagina que até o final do ano a legislação já está aprovada para que isso aconteça. Outra audiência que teve aqui na casa foi do Plano de Preservação do Patrimônio. Rafa também participou. E eu queria saber, vocês participaram de uma primeira audiência, agora tem mais uma audiência marcada, né, Rafa? Como é que está o andamento das ações depois dessa primeira audiência pública? Esse plano de preservação de patrimônio é uma demanda cara para o nosso mandato, né? A gente sempre se pautou sobre isso, sobre a preservação do patrimônio, sobre a cultura. Quando nas audiências do plano diretor do ano passado, a gente até trazia sugestões de criar áreas de interesse cultural, enfim. E aí esse plano vem agora, uma demanda antiga da cidade, e ele foi construído junto com o IFAM, junto com órgãos técnicos, com pessoas que pensam o patrimônio da nossa cidade. É um plano que está bem bacana. Ele pensa sobre a criação de um novo Conselho de Preservação de Patrimônio, com 14 integrantes, paritário entre sociedade civil e poder público. Pensa também a criação de um fundo municipal de preservação do patrimônio. E aí, depois da nossa primeira audiência aqui na Câmara, a Prefeitura abriu uma consulta pública, onde todos os munícipes eles podem pegar essa minuta que foi apresentada aqui nessa audiência, estudar e trazer sugestões sobre ela. E aí agora a gente faz uma segunda audiência para debater os pormenores da minuta, do projeto de lei, para ver os artigos, enfim, para fazer sugestões mais práticas mesmo ali no projeto. Essa audiência acontece aqui no dia 10 de maio. Eu vou pedir, então, para a produção retomar o convite da consulta pública, só para você fazer esse convite, então, à população. Rafa, deixa contigo aí. Essa consulta pública está lá no site da Prefeitura. Quem quiser também pode procurar o nosso mandato, quem quiser o plano de lei, o projeto, né, a minuta do projeto de lei, para estudar, para fazer suas sugestões. Essa consulta pública fica até o dia 12 de maio, que é 2 dias depois da audiência que vai acontecer aqui no dia 10, às 2h30 da tarde. Agora, então, eu volto à vereadora, que tem um projeto aqui, uma proposta que é uma procuradoria sugerida pela vereadora Elisa, né? E é composta também por outras vereadoras aqui da casa. Queria saber um pouco mais sobre essa procuradoria, como é que funciona, como que é essa ideia. Muito bacana também. Quando eu cheguei, eu gosto de contar a história porque eu acho que elas conectam a gente às questões, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o regimento, né, da casa. E lá no regimento tinha a Procuradoria da Mulher, no artigo 71. E eu falei, bom, nós já temos? Não, nunca tivemos. Então, vamos instituir. Aí, nosso mandato fez o pedido para a instituição dessa procuradoria. Em setembro de 21, se eu não me engano, foi instituída a Procuradoria da Mulher, né? A Procuradoria da Mulher, se tem as vereadoras são as procuradoras, e se não tem, aí é escolhido entre os vereadores, né? Então, no nosso caso aqui, a vereadora Vivi da Rádio é a nossa procuradora, né, especial, e eu e a vereadora Thalita somos as procuradoras adjuntas, né? A Procuradoria da Mulher, então, está instituída aqui na nossa casa. Nós tivemos, inclusive, uma reunião a semana passada. Por esses dias está ali a foto, né? Nós tivemos uma reunião para falar dessa procuradoria. É importante a população saber, nós temos falado sobre isso. Em março, nós fizemos uma audiência pública também sobre as mulheres e falamos dessa procuradoria. Essa procuradoria tem a função principal de acolher denúncias de violência contra as mulheres. Porém, ela é bem mais ampla, tem outras possibilidades, inclusive nessa reunião a gente tirou ali várias ideias, inclusive junto à TV Câmara também,
né, de projetos que a gente possa fazer aqui, e também junto à presidência da casa, à mesa diretora, para a gente poder ter recursos para fazer ações com a Procuradoria da Mulher. Vereadora, na prática, uma mulher que estiver nos assistindo agora e tiver uma denúncia ou uma violação de direitos que foi constatada, como que ela faz? Ela procura aqui o gabinete de vocês? Isso, ela pode procurar nosso gabinete, ela pode vir até a Câmara, procurar o gabinete da vereadora Vivi, da vereadora do Representa e também da vereadora Thalita. E ela vai ser acolhida, a denúncia dela vai ser acatada, esses dados vão servir de base para futuras políticas públicas também? Isso é excelente, porque aí a gente não vai analisar os dados aqui, porque a gente nem tem, né, a questão técnica para isso. Nós vamos acolher essa denúncia, acolher essa mulher e vamos encaminhar para os órgãos responsáveis, né? E aí é muito bacana essa questão de levantamento de dados também, porque a política pública baseada em dados é excelente, a gente precisa utilizar cada vez mais, né? E aí, esses órgãos, a Delegacia da Mulher, né, a própria Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social tem muitos dados também, e aí eles têm esses dados, então a nós cabe buscar esses dados para pensar em políticas públicas, mas a gente acolhe essa mulher, acolhe essa denúncia e encaminha para os órgãos. Parabéns pela iniciativa, vereadora, porque com certeza vai fazer a diferença para essa mulher e para as famílias também envolvidas nesses casos, viu? Com certeza. Agora a gente vai trocar de assunto e eu vou chamar o Rafa para a nossa conversa, que ainda estamos vivendo uma fase pós-pandêmica. Na verdade, a pandemia oficialmente ainda não acabou, mas os efeitos econômicos e sociais da pandemia que começou lá em 2020 ainda são sentidos, infelizmente. E um dos setores que mais foram afetados e que ainda sofrem com essas repercussões é principalmente o setor da cultura. Em 2022, então, foi criada a Lei Paulo Gustavo, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural. E a gente vai ter aqui na cidade ideias, projetos e ações que possam fazer com que essa lei seja colocada aqui na prática. Não é isso, Rafa? Como é que funciona, então, a questão da Lei Paulo Gustavo aqui na cidade e qual que é o requerimento do gabinete de vocês? Exatamente. A Lei Paulo Gustavo, durante esse período emergencial, né, da pandemia, muita gente, inclusive, falou que o comércio foi muito afetado, que as indústrias foram muito afetadas, mas um estudo, inclusive, feito pelo governo federal passado, né, o governo Bolsonaro, fez um estudo em que apontava que o setor cultural, de artes e entretenimento, foi o mais afetado pela pandemia. As casas de cultura, as casas de shows, as casas de espetáculos foram as primeiras a parar. A TV Globo, pela primeira vez, a gente viu parando produção de novela. Então, esse setor ficou muito afetado mesmo pela pandemia. E aí, a Lei Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, que é esse artista reconhecido nacionalmente, que faleceu em decorrência do Covid, foi homenageado com essa lei, que é uma lei emergencial para o setor cultural, mas boa parte dele é para o audiovisual. Então, 2/3 da lei é para empresas do setor do ramo audiovisual. E aqui em Taubaté está previsto chegar em torno de 2.400.000, se eu não me engano, é 2.468.000 reais que chega para Taubaté. E 1 milhão e pouco são para produções audiovisual. O que acontece? Agora, nesse momento, até trouxe uma foto, a gente vai ter aqui a audiência pública da Lei Paulo Gustavo, que a gente vai debater a regulamentação desse edital, né, de como isso vai ser feito no município. Então, para que setores esse dinheiro vai ser investido, quantos projetos vão ser na produção, o que de produção vai ser feita, qual o valor de cada projeto. Então, tudo isso vai ser debatido nessa audiência pública, mas de antemão já tem um comitê que está instalado e que está estudando essa lei e que está preparando uma regulamentação para a cidade que é para ser debatida aqui. Esse comitê é um comitê técnico de pessoas da Secretaria da Cultura, também de pessoas do Conselho de Cultura, da sociedade civil que estão participando, e esse comitê ele está solicitando para a sociedade civil, para os artistas de Taubaté, que façam imediatamente, o mais rápido possível, o cadastro cultural do município. Esse cadastro cultural é importante quando você vai pensar em políticas públicas, porque você pode balizar com os dados para onde essas políticas vão ser direcionadas. Por exemplo, hoje a gente tem 8 empresas de audiovisual cadastradas no cadastro cultural do município. Se a gente tem 1.300.000 para fazer editais, e se a gente tem certeza que são somente 8 empresas, a gente pode pegar esse 1.300.000 e dividir por 8 e fazer 8 prêmios que vão contemplar todas as empresas.
A gente fica com medo de fazer 8 prêmios somente, na verdade, lá no futuro aparecerem 20 empresas, novas empresas se cadastrarem, boa parte delas ficarem de fora. Assim como a gente também tem medo de fazer 20 prêmios e só ter 8 empresas ou 10 empresas, e aí esses 10 prêmios que não tiveram empresas para acessar são dinheiro que a gente vai devolver para o governo federal. Coisa que a gente não quer devolver recurso, a gente quer que o recurso fique na cidade. Então a gente pede que os artistas eles se cadastrem e procurem também a gente para saber um pouco mais sobre isso e participem da audiência pública, onde as pessoas vão poder trazer suas sugestões, suas opiniões e contribuir para a construção dessa regulamentação aqui na nossa cidade. Por enquanto, então, esses recursos é de uma lei emergencial. Então, a garantia é só desse valor agora, não existe uma garantia permanente. Né? A Lei Paulo Gustavo ela é uma lei emergencial, ela não é permanente, ela é para auxiliar mesmo nisso que você começou falando, né? Esses reflexos da pandemia. Mas a gente também tem a Lei Aldir Blanc, que começou emergencial e que para o ano que vem vai ser instalada e ela se torna uma lei de política permanente. Mas aí já é um outro passo e é para o ano que vem que vai ter esse recurso. Eu vou pedir para a produção colocar arte digital, Rafa, e vou pedir para você novamente fazer o convite, então, para essa audiência pública que vai acontecer aqui em breve na Câmara, por gentileza. Então, está todo mundo convidado, os artistas de Taubaté, o setor cultural, o setor audiovisual importantíssimo nessa discussão, para participar dessa audiência pública da Lei Paulo Gustavo, que vai acontecer no dia 4 de maio, às 14h30, aqui na Câmara Municipal. São 2 audiências, uma no dia 4, outra no dia 10, 2 semanas seguidas, que a gente vai trazer bastante assunto referente à cultura e à preservação da cultura aqui na nossa cidade. Rafa, muito obrigado, então, por suas palavras, esclarecimentos, pelo convite. A vereadora também, Elisa, muito obrigado pela sua presença. E eu espero a gente poder se encontrar aqui numa próxima oportunidade, num próximo encontro aqui na Fiscalização Pública. Eu agradeço muito também o convite, como eu já falei, a gente está sempre aqui. É extremamente importante para nós dar o resultado do nosso trabalho, dar explicações para a população, que é quem fiscaliza a gente, que também é fiscalizador. Mas tem uma coisa que a gente gosta de falar do nosso trabalho, falar das coisas que a gente gosta, porque realmente a gente trabalha na paixão, né? As coisas que a gente faz são pautas que a gente realmente vivencia. Então, quando quiser, a gente está aqui à disposição para conversar sempre. Nosso tempo é curto, mas a gente encontra vocês numa próxima oportunidade para a gente falar de mais assuntos. No programa de hoje, nós conversamos com o Rafa e também com a Elisa, representa Taubaté, que é do Cidadania. Você pode acompanhar esse e outros programas nas nossas plataformas digitais. Também pode acompanhar pelo Facebook e no youtube.com/TVC Taubaté. Agora, se você já estiver acompanhando a gente pelas redes sociais, pode acompanhar também pelo canal aberto na rede legislativa, que é o 4.2. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e te espero no próximo programa. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.